Está aí Antônio Gramsci, não é? O que ele diz aqui. Odeio os indiferentes. E eu coloquei isso aqui intencionalmente. Odeio os indiferentes. Como Friedrich Hebel acredito que viver significa tomar partido. Tomar partido. Parte. Não significa partido político A, B, C ou D, mas tomar parte. Não pode existir apenas homens estranhos à cidade, estranhos à realidade. Quem verdadeiramente vive não pode deixar de ser cidadão, não pode deixar de exercer a sua cidadania, não pode deixar de praticar e defender as suas ideias. Não é? Não pode deixar de ser cidadão e partidário. A indiferença é abolia, parasitismo, é covarde, não é vida. Por isso, odeio os indiferentes. E aqui a definição aqui genérica do marxismo cultural, que é aquilo que nós enfrentamos hoje, sob a forma de guerra cultural. Não é? A desconstrução de um texto, que é isso que os nazifascistas fazem, não é? Ou de um fato histórico, permite que se elimine o seu significado, substituindo por outro, por aquele que se pretende. Não é? Então eu chamo a atenção de vocês pela importância da ferrenha e profunda luta ideológica que se trava hoje contra o nazifascismo. Claro que não é só essa luta, ela diz respeito ao conjunto de elementos que compõem a sociedade. Ela é uma luta econômica, é uma luta política e é uma luta teórica e ideológica, que os nazifascistas chamam de guerra cultural. Esse caminho foi seguido na década de 1960 por intelectuais marxistas, como Louis Althusser e Nico Polanyi. Vocês poderiam pegar outros autores. Eu escolhi esses porque entendo que eles nos permitem e contribuem para entender melhor a realidade que nós vivenciamos. Diríamos mesmo que hoje essa visão sobre a concepção ampliada do Estado, que exerce grande influência e predomina amplamente no interior de algumas tendências marxistas, chamadas de ocidental, aí entra um outro debate, não é? Marxismo ocidental e oriental. Eu não vou entrar nessa armadilha, não é? Que também não é o nosso objetivo. Não é? Nessa linha de interpretação e constatando a insuficiência de Marx, Engels e Lenin, não é? Esses autores, ou seja, caberia aos marxistas-leninistas desenvolver a teoria marxista de Estado, não é? E desenvolver no conjunto como um todo, a teoria marxista-leninista, não só do Estado, não é? Mas de todas as suas dimensões, dentro daquela visão de totalidade. Antes de passar a análise desses marxistas-leninistas, permitam-me, a título de provocação para os debates, perguntar a vocês: quais as obras analisadas e o papel assumido por cada uma delas na formulação dessas insuficiências? Não é? Vocês certamente vão pensar em várias. Não é? Esse é um debate aceso, um debate atual, inclusive porque existem diversos pensadores no campo marxiano ou marxista, existem diversas correntes ou organizações também nesse campo, não é? Onde se trava um ferrenho debate também. Não é? Então, a partir daqui, por uma opção que eu fiz, eu estou colocando para vocês, não é? Abordaremos Gramsci e a concepção ampliada do Estado. Aí, pegando a contribuição de Perry Anderson, não é? Ele diz que a teoria e a prática da Terceira Internacional tinha sido saturada com a ênfase na necessidade histórica da violência para a construção e destruição do Estado. E veja, estamos aqui vivenciando qual o processo da Revolução Russa, né, da Terceira Internacional, da formação da União das Repúblicas Socialistas, da pré-Guerra Fria. Né? Então, veja, é um contexto histórico determinado. Né? Então, Gramsci nunca questionou esses princípios. Eles constituem uma aquisição familiar, que se teria necessidade de recordar.
em uma empreitada intelectual cuja energia estava concentrada em outro lugar, na descoberta do desconhecido, ou seja, na observação da realidade objetiva determinada no espaço e tempo, ou seja, a realidade concreta. Não podemos e não devemos ter como mesma referência, não é? Os elementos para analisar Brasil, para analisar Espanha, para analisar Bolívia. Não é? Temos que ter esses preceitos gerais, essas leis gerais, esse conhecimento ampliado, não é? Para o que? Concretamente observar e entender cada realidade concreta dessa. Não é? Então a tarefa do marxista-leninista é buscar descobrir aquilo que é desconhecido, quais são os elementos novos que esse espaço e tempo, esse movimento de rotação e translação, não é? Nos traz. Não é? É a descoberta do desconhecido. Gramsci estava rigorosamente consciente da novidade e das dificuldades da teoria marxista, ou seja, chama a atenção dele o fenômeno do consentimento popular, institucionalizado em relação no que ele chama aqui de capitalismo do Ocidente. E poderíamos extrapolar, se quiséssemos aqui também, de alguns espaços do Oriente. Não é? Claro que com suas manifestações de espaço e tempo. Não é? O que então havia sido ignorado na tradição da Internacional Comunista, não é? Que há limite nas análises da Internacional Comunista. Hoje aceito as críticas, as observações de forma muito ampla sobre esses limites, não é? Da Internacional Comunista. E aí Gramsci concentra, então, todas as suas forças e inteligência a tentar entender esse processo do consentimento popular a essa dominação de classe. E nas relações dialéticas entre coerção e consenso, como importantes e fundamentais elementos que permitem entender melhor as sociedades atuais, e aí principalmente o Brasil, pós-2013, devemos procurar e evitar o reducionismo histórico. Não é? E aqui eu chamo a atenção para vocês, que tem muitos autores que a mudança mais recente no Brasil ela tem como ponto de partida 2013. Eu discordo. Não vou entrar nesse debate, mas eu discordo. Isso porque, evidentemente, o ovo da serpente, não é? Que tem esse destaque em 2013 e tem como resultado das eleições de 2018, ele já vinha sendo gestado anteriormente, porque ele é parte integrante do processo da luta de classes, da luta por espaços de poder nesse Estado burguês. Não é? Veja, o que é os governos Lula e, por extensão, aí o governo Dilma. Não é? É um espaço de disputa ferrenha, não é? Entre criar e ampliar as políticas públicas ou reduzir as políticas públicas. Então, nesses governos de caráter popular, uma ferrenha luta de classes, defesa dos interesses econômicos, políticos e ideológicos. Vou pegar para vocês o exemplo ideológico. Não é? A tentativa de regulação dos meios de comunicação ou da comunicação teve uma reação feroz da grande imprensa. Não é? Como é que se dá hoje a disputa nos espaços virtuais? Não é? Então, veja, é preciso entender esse processo na sua totalidade, não é? A entender os seus elementos contraditórios, multifacéticos e multilaterais. E isso só é possível no espaço e tempo. Não é? Tem o pré-2013, 2013 em momentos diferenciados e hoje, não é? Hoje, não é? Que a luta teórico-ideológica ela assume um significado muito grande, não é? Principalmente aí com o mundo virtual, com as chamadas redes sociais. Gramsci, após o fracasso da Revolução na Europa, especialmente na Alemanha, no início da década de 1920, procurou refletir sobre as particularidades do chamado Estado no Ocidente e o que o diferia dos Estados no Oriente. E aqui se leia na Rússia, né,
que era o Estado revolucionário naquele momento. E aqui é importante destacar que a maioria de suas reflexões a respeito do Estado e são desenvolvidas nas prisões fascistas sob condições bastante difíceis. Não é? Então, a grande parte da obra do Gramsci publicada são anotações que ele faz e o que ele redige na prisão. Não é? E se formos pegar essa realidade que está descrita nas obras do Gramsci, né, nos leva a colocar uma pergunta. O que ocorre no Brasil hoje? Não é? Isso aí fica como uma provocação para vocês no debate. Não é? Para Gramsci, o Estado é o complexo de atividades práticas. Práticas significa materiais e teóricas. Teóricas, ou seja, ideológicas, com a qual a classe dominante não somente justifica e mantém a dominação, como procura conquistar o consentimento ativo daqueles sobre os quais ela governa. Novamente, eu gostaria de reafirmar: a realidade é multilateral, multifacética, e a totalidade é repleta de historicidade. Veja, por exemplo, a busca do consenso. Um exemplozinho pequeno, não é? A chamada meritocracia. Não é? A meritocracia é uma farsa, todos nós sabemos disso. Não é? Mas, de um dia ou outro dia, aí sai aí na imprensa aqueles que foram provenientes de favela, de uma situação de miséria, que pelo esforço pessoal, pelo seu mérito, conseguiu se transformar no engenheiro, no médico, ou em uma deputada federal. Então isso é o exemplo que dependemos apenas dos nossos esforços, das nossas capacidades e méritos individuais. Não é? Se ele cita um, são milhões de outros que estão excluídos. Estão incluídos, inclusive, acesso aos elementos básicos para se alimentar e sobreviver. Não é? Então é justamente na propagação dessas ideias que faz com que as classes populares acreditam que o problema não é social, que o problema não está na dominação e exploração de classe, que o problema está nos méritos individuais. Então quem é incompetente não triunfa, quem é competente triunfa, não é? E aí esses exemplozinhos, não é? Agora recentemente, que viva os baianos, não é? Mas um jovem proveniente da periferia de Salvador conseguiu ser o primeiro colocado no vestibular para engenharia nas escolas particulares. Não é? E isso está ressaltado e divulgado amplamente, né, como um elemento mistificador para buscar a adesão das classes populares ao projeto de dominação e de exploração de classes. É necessário aqui salientar que a noção geral de Estado inclui elementos que também são comuns à noção de sociedade civil. Nesse sentido, poder-se dizer que Estado é igual a sociedade política mais sociedade civil, em outras palavras. A hegemonia é garantida pela couraça da coerção, porém não só da coerção. O Estado, portanto, não é apenas um instrumento de coerção, uma ditadura de classes, em sentido estrito, mesmo que tenha momentos de ditadura de classes. Porque a ditadura não permanece, ela não sobrevive por muito tempo. Então o Estado, aqueles que dominam o Estado burguês, eles buscam desenvolver a questão da hegemonia. E para ser hegemônico, eles necessitam da adesão e da construção do consenso. Veja o exemplo que eu coloquei agora para vocês. Não é? Então, se dissermos o Estado burguês capitalista existente na Europa, existente no Brasil, com algumas particularidades, ele tem adesão de amplas classes populares, eu diria sem dúvida nenhuma que sim, que tem, possui. Não é? Então veja, o nosso campo de debate, de intervenção, de participação na luta de classe, não podemos esquecer isso. Não é?
que no fundamental essa adesão permite a construção do consenso. Não é? Veja o resultado das últimas eleições. Não é? Quer dizer, foram eleitos uma bancada conservadora de direita, não é? Que representam os interesses da grande burguesia nas suas diversas frações, não é? Diferente dos interesses daqueles que votaram neles. Então, veja, Gramsci traz aqui uma novidade. E é importante isso. Não é só a existência, a utilização dos instrumentos de repressão. Ele busca o quê? O consentimento. Ele busca a adesão das classes populares ao seu projeto de classe, ao seu projeto de manutenção da exploração e dominação de classes. Não é? Por exemplo, é comum nós vermos, lermos e ouvirmos entrevistas, por exemplo, de desempregados ou daqueles que estão em condições de subemprego, não é? Que a aspiração dele é ter um emprego com carteira assinada. Carteira assinada é o quê? Nada mais, nada menos do que uma forma de regulamentação estatal das relações de trabalho. Então, veja, aí há o elemento de adesão e de consenso. Não é? Então, é preciso a gente pensar nesses elementos no processo da luta de classe no qual estamos inseridos hoje. E é a partir daí entendermos o que seria a formação das frações partidárias, o que seria a construção de uma frente ampla, não é? E dos seus limites. E veja, dos seus avanços e dos seus limites. Não é? Não podemos deixar de lado os elementos teóricos básicos e fundamentais que são trazidos por esses autores que nós estamos analisando aqui. É claro que, como afirma Perry Anderson, existem outras definições ao longo dos cadernos de Gramsci que contrastam com o anterior. Numa delas, Gramsci, influenciado pelo hegelianismo e pelo liberalismo, afirma: podemos, para o momento, fixar dois níveis subestruturais. O primeiro pode ser chamado de sociedade civil, isto é, o conjunto dos organismos vulgarmente denominados privados, e o segundo, da sociedade política ou Estado. Esses dois níveis correspondem, de um lado, à função de hegemonia, que o grupo dominante exerce em toda a sociedade, e de outro, a dominação direta ou ao comando, que é exercido pelas classes dominantes através do Estado e do governo, de seus aparelhos. Então veja aqui, Gramsci, com toda a sua contribuição, em alguns momentos ele ainda faz essa diferença. Estado, poder político, não é? E o quê? Sociedade política e elementos privados que estão na sociedade civil. Não é? E claro que se nós formos observar a realidade, nós vamos perceber que essas duas instâncias se confundem e se interrelacionam na realidade objetiva, na realidade concreta. Então, nesse trecho, existe aqui, no texto de Gramsci, uma distinção formal entre Estado e sociedade civil, que já estava lá em Hegel e que Marx e Engels já tinham criticado. Não é? Essa relação, essa distinção entre Estado e sociedade civil, entendida como um espaço privilegiado de hegemonia. Não é? O problema é não reconhecer que ela também se consolida através do Estado. E o papel central da ideologia liberal democrática burguesa é definida pelo Estado, ou a partir dele, na busca da consolidação da hegemonia burguesa, capitalista, que faz com que haja um consenso, uma adesão ao processo da exploração e dominação de classe pela burguesia. Né? A partir de Gramsci, que busca apresentar a distinção entre o Estado e a Revolução Socialista no Oriente e no Ocidente, o que se afirma? No Oriente, o Estado era tudo, a sociedade civil era primitiva e gelatinosa. No Ocidente, havia uma relação adequada entre o Estado e a sociedade civil. E em qualquer abalo do Estado, imediatamente descobria-se uma poderosa estrutura da sociedade civil. O Estado era apenas uma trincheira avançada, por trás da qual
se situava uma robusta cadeia de fortalezas. Então veja, Gramsci traz contribuições importantíssimas para entender o caráter e o papel do Estado. Porém, veja, nas condições de existência dele, no espaço e tempo que ele vive, não é? Ele faz algumas análises incorretas nessa diferenciação entre Ocidente e Oriente. Não é? Então, a sociedade e os Estados ocidentais eram diferentes. Veja o que Gramsci vai dizer. Eram diferentes, porque lá prevalecia o quê? Democracias burguesas, não é? Com exceção do nazifascismo e do fascismo na Itália. Não é? Eram diferentes do que existia na Rússia. E por isso a estratégia para conquistá-lo deveria ser diferente da adotada pelos bolcheviques. Essa diferença já havia sido observada, embora não desenvolvida, por Lenin. Ele afirmou que na Rússia era mais fácil tomar o poder que mantê-lo nas mãos do proletariado. No Ocidente, a situação poderia ser inversa. Não é? Então, veja, Lenin já percebe isso. Já percebe o que? A relação entre tipo e forma de Estado. Não é? Aqui também, Gramsci compreende o papel da democracia burguesa como elemento ideológico, que, em certo sentido, dificultava a apreensão por parte dos operários, dos proletários, do caráter de classe do Estado nos países de democracia burguesa, nos países ocidentais. Embora tendesse alguns textos ver nisto apenas enquanto engodo, apenas o engodo que isso representava. Engodo é o seguinte sentido, da dominação político-ideológica. Né? Conforme o que eles propôs aqui, né, podemos e devemos submeter essas compreensões à crítica da realidade, através de exemplos históricos que conhecemos e mesmo vivenciando no Brasil atual. Vocês vão observar que os elementos que são trazidos à elaboração teórica de Marx, Engels, Lenin e Gramsci, elas são atuais, na sua essência, no elemento principal. Porém, são limitadas para entender o Brasil atual, o processo da luta de classe, não é? a sua essência e as formas que ele assume aqui, né? nos nossos dia a dia. Não é? E aqui existia também uma grande diferença do Estado no tempo de Marx, do Manifesto do Partido Comunista, e o Estado chamado democrático nos tempos de Gramsci. O sufrágio, que não havia no período de Marx, quando escreveu junto com Engels o Manifesto do Partido Comunista, o sufrágio, a partir de lutas profundas e duradouras da classe operária e dos trabalhadores, ele havia se universalizado. Universalizado, porém, excludente das mulheres. Não é? As mulheres só vão conquistar o direito de voto, do sufrágio, a participação, num momento muito posterior, após muitas lutas, não só das mulheres, mas também de homens que apoiaram e engrossaram essas reivindicações das mulheres. Não é? Então, esse sufrágio havia se universalizado, exceto para as mulheres. Ou seja, o parlamento se fortalecido e, aqui interessante, incorporado elementos das classes populares, resultado da pressão, da luta das classes populares. Não é? Ampliaram-se os direitos políticos e sociais, levando à ampliação das instituições públicas, como hospitais públicos, escolas, universidades, institutos previdenciários, sindicatos, e foi permitida a existência de partidos de massas, que podem ser caçados e eliminados em determinados momentos históricos, no espaço de tempo, dependendo do país e do momento histórico. Não é? Por exemplo, no Brasil, o Partido Comunista foi tornado legal logo após o fim do Estado Novo, porém, logo imediatamente foi cassado. Só veio a reconquistar, né, o direito à legalidade, agora recentemente, no processo da luta constituinte, né, na luta militar e no processo constituinte. Né. O Estado ingressou na economia, ele vai criar bancos, ferrovias, estradas, né, que são iniciativas do Estado.
Criou-se aí uma enorme burocracia, não apenas militar, como Marx notou, anota e analisa na França no século XIX, né? Mas a própria sociedade civil se tornou maior e mais complexa. Claro que essa sociedade civil é entendida aqui como parte integrante desse conjunto de aparelhos que compõem o Estado. Um grupo social, fração de classes, bloco no poder, é dominante sobre os grupos inimigos que ele tende a liquidar ou submeter pela força das armas, e é dirigente sobre os grupos que lhe são próximos ou aliados. Um grupo social pode e mesmo deve ser dirigente antes mesmo de tomar o poder estatal. Em seguida, quando ele exerce o poder e o mantém solidamente em suas mãos, ele se torna dominante, mas também continua sendo e pode ser dirigente. Não é? Nas sociedades burguesas capitalistas, ao contrário do que acontece nas sociedades anteriores, os trabalhadores se submetem à exploração através de mecanismos estritamente e também político-ideológicos. Nas sociedades escravistas e feudais, os mecanismos extraeconômicos de caráter repressivo jogavam um papel mais decisivo, um papel central. O escravo deveria trabalhar sob a constante vigilância de capatazes. Caso contrário, ele fugia. Né? Já o operário, no máximo, que ele está submetido às relações de exploração, ele pode reduzir o ritmo da produção, fazer greves, etc., conforme são as lutas do proletariado e dos operários. Não é? Porém, veja, não são elementos externos, de repressão externa num primeiro momento. Não é? Pode ser acionado os instrumentos de repressão em determinados momentos, não é? Como uma manifestação de grandes proporções do proletariado ou da classe operária, pode haver uma intervenção de força, mas esse não é o elemento que predomina. Não é? Isso em algumas situações muito concretas. Então, veja, isso possibilita que esses instrumentos políticos e ideológicos burgueses busquem o quê? A adesão e o consenso do proletariado, dos trabalhadores, ao projeto político de classe da burguesia, ao projeto de manutenção e reprodução da exploração e da dominação de classes. Isso não significa que elementos ideológicos não ajudavam a submeter os servos e escravos. Claro que os escravos e os servos, né, não formam a totalidade. Né? Há escravos em determinados setores, determinados segmentos que têm papéis diferenciados. Né? Porém, nenhuma sociedade ou Estado se mantém longamente apenas pela violência. Por outro lado, não existe Estado burguês, por mais democrático que seja, que abdique do monopólio legal da violência. Por outro lado, é a existência da possibilidade da violência que garante a existência dos demais elementos do aparato, do aparelho de hegemonia, tanto ao nível público como ao privado. A sólida estrutura das democracias modernas, tanto as organizações estatais como as associações complexas da sociedade civil, que estão interligadas indissoluvelmente a essas organizações estatais, é, para a arte da política, o que as trincheiras e fortalezas permanecem no fronte, são para a guerra de posições, que é outro elemento que Gramsci vai trazer. Não é? Outro conceito importante da gente procurar apreendê-lo, não é? Para inserir e entender esse contexto que nós vivemos. Estas questões se colocam para os estados modernos, não para os países atrasados ou para as colônias. Veja, Gramsci, o quê? Está no processo lá, 1920, 20 e poucos, não é? É que ele está pensando e escrevendo. Não é? Onde formas que em outros lugares foram superadas se tornam anacrônicas, mas que ainda estão em vigor. Então veja que eu vou voltar a reafirmar. Por maior que seja a contribuição desses pensadores e de Gramsci, que tem contribuições, traz novidades, não é? Nós devemos o quê? Fazê-la de forma crítica, situada no espaço e no tempo. O exercício normal da hegemonia,
no terreno clássico do regime parlamentar, caracteriza-se pela combinação da força e do consenso que se equilibram de forma variada e contraditoriamente. Sem a força, suplanta muito o consenso, sem que a força suplante muito o consenso. Então veja, nenhum regime de repressão, de violência, sobrevive por muito tempo. Então esse elemento de força, ele não pode subsumir ou suplantar muito essa tentativa da busca dos elementos de consenso. Ou melhor, procurando obter aqui que a força pareça apoiada no consenso da maioria. Não é isso que ocorre na sociedade brasileira? Não é? E é um apoio assustador, não é? Bandido bom é o bandido morto. Não é? Quer dizer, é a busca do consenso para as excrescências, para a violência de classe da burguesia. Não é? Ou seja, isso é propagado e divulgado através dos jornais, das associações, dos elementos ideológicos que compõem a sociedade. Não é? Por isso, nós vamos perceber que essa concepção de mundo predominante, que busca o consenso, não é? A adesão da classe trabalhadora, dos setores do proletariado a esse projeto burguês, eles são multiplicados. E existem artificialmente. Não é? Vejamos, por exemplo, cabe a nós pensarmos sobre isso, não é? Nos dias atuais, não a imprensa na visão tradicional que nós tínhamos. Não é? Porque essa imprensa tradicional ela está migrando e começa a ter uma força importantíssima nas chamadas redes sociais. Não é? E é justamente aí que surgem os órgãos e os elementos produtores de mentiras e fake news. Não é? E poderíamos aqui chamar a atenção para vocês aonde é que está situado o chamado gabinete do ódio, produtor de fake news dos nazifascistas. Não é? Então vocês vão perceber que os elementos políticos e ideológicos, não é, estão incrustados no aparato do Estado. Então é impossível, na minha visão, analisar o Estado apenas como um conjunto de elementos voltados para manutenção e reprodução. Não é? Ele é um espaço onde há um processo de luta de classes intenso, maior ou menor, mais visível ou menos visível em determinados momentos históricos. Não é? No momento hoje, nós percebemos que a luta política e ideológica ela perpassa o conjunto de instituições estatais. Veja as contradições existentes hoje ao nível do poder concentrado, né? Entre o executivo, o legislativo e o judiciário. Né? Isso é uma crise de exercício do poder político do Estado, enquanto instrumento de repressão. Né? E daí sai o quê? Sai o escritório do ódio, as fake news. Né? Então a distinção entre sociedade política e sociedade civil, que é a distinção metódica que foi feita até recentemente, se transforma e é apresentada como uma distinção orgânica, mas o quê? Intrinsecamente interrelacionada, interligada. Né? Mas na realidade factual, se nós formos observar, aquilo que se chama sociedade civil e Estado se identificam, se complementam, né? Se articulam entre si em determinados momentos, como no exemplo que eu acabei de colocar para vocês agora. Como isso se articula com a tese de que as ideias dominantes sempre foram as ideias das classes dominantes, né? Que, conforme está expresso na ideologia alemã. É possível na sociedade civil, ou no conjunto da sociedade, antes da tomada do poder político pelo proletariado e pelos trabalhadores, mudar essa situação? Não é? Pelas experiências históricas mais recentes, isso é muito difícil e poderia dizer para vocês, claro, sem fazer futurismo, não é? Será muito difícil a conseguir isso. Tem uns exemplos que eu já citei para vocês. Não é? Bolívia, China, etc, etc, etc. Não é? Vamos acompanhar, ver esse processo. Não é? E aqui eu queria fazer uma observação para vocês, que na década de 1920, com a consolidação do stalinismo, essa tese
que apregoava vias alternativas nacionais ao socialismo, né, a distinção entre Ocidente e Oriente passou a ser vista como perigosa heresia. Né? Veja, tem esse elemento também, esse elemento que é importante, né? Porque aqueles que vão fazer crítica a essa visão que é predominante são o quê? São rechaçados, né? E de uma certa forma intimidados. E Gramsci conseguiu fazer, né, e fez de fato essa relação, porque ele é um italiano que estava nas prisões italianas, era um grande estudioso, pesquisador, etc, etc. Né? Nas condições objetivas de existência dele, de Gramsci, foi possível ele trazer essa contribuição, né, para nós, que perdura até hoje, e devemos o quê? Não apreendê-la acriticamente, mas sim, a partir das suas contribuições, nós tentar entender esse processo histórico que nós estamos vivenciando. Né? Então, aqui nesse momento histórico, consolidou-se a ideia de um modelo único de revolução e de socialismo, que seria o soviético, né? Que hoje está superado esse tipo de visão. Né? Então, as reflexões de Gramsci, nesse contexto, né, faz com que elas sejam esquecidas, né, congeladas, ressurgindo aqui no auge da Guerra Fria, ou seja, apenas a partir da década de 1960. Né?